Bom dia, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Palavra de Eternidade nesta terça-feira, dia 16 de agosto. Vamos juntos hoje com alegria acolher a Palavra de Deus vivendo a 20ª semana do tempo comum. Pega a sua Bíblia, vamos ler o Evangelho de hoje, que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículos de 23 a 30. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, nós vemos este evangelho de hoje um grande ensinamento do Senhor para nós. Veja, quando nós olhamos o tempo de Jesus, o pensamento das pessoas daquela época, nós vemos que era um pensamento que é muito parecido com alguns pensamentos que existem nos tempos de hoje. E qual é esse pensamento? É a associação da riqueza, da posse dos bens com a bênção, com a graça de Deus, ou até mesmo com a salvação. Aquele povo acreditava que as pessoas que tinham posse eram verdadeiramente abençoadas, portanto, agraciadas por Deus. Sendo agraciadas por Deus, alcançariam a vida eterna, alcançariam a felicidade em Deus. A felicidade com Deus, portanto, estava associada às graças, entre aspas, às bênçãos que Deus derramava sobre a vida daquelas pessoas de acordo com os bens que elas tinham. Portanto, se as pessoas ricas eram abençoadas, os pobres, então, nem se fala. Os pobres eram pessoas amaldiçoadas, eram pessoas que estavam distantes da graça de Deus. Alguma coisa tinha acontecido na vida daquela família, alguma maldição, alguma coisa que ele estava sofrendo. Por quê? Porque Deus quer que a pessoa seja abençoada com bens, com posses. Se ele é pobre, logo ele é amaldiçoado. Mas Jesus, que é aquele que vem colocar a verdadeira lógica do reino de Deus para se contrapor à lógica do mundo, vem nos ensinar que, pelo contrário, aquele que possui os bens, os ricos, aqueles que são apegados às suas posses, não herdarão a vida eterna. E pelo contrário, aqueles que são pobres, pelo contrário, alcançarão esta vida eterna. Jesus não está dizendo que nós não podemos ter bens. Jesus não está dizendo que eu e você não podemos ter posses. O que ele está dizendo é que ele deseja de nós um coração pobre. E o que é o coração pobre? É um coração que tem todas as coisas, mas não é apegado, não coloca nelas a sua felicidade, não as trata como Deus, não as trata como a única razão para a sua vida. É este o grande ensinamento do Senhor para nós. Este grande ensinamento do Senhor neste dia. Que Deus abençoe você e que hoje, pela virtude e a graça do Espírito Santo, você possa ser alguém com um coração pobre desapegado, vivendo esta pobreza do Evangelho, onde somente Deus é a sua maior riqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.